Olá, meus queridos, eu vou estar trazendo para vocês esse tipo de vídeo onde eu vou estar corrigindo as questões das atividades que a gente já passou, tá? A gente já fez algumas. A turma de vocês não tem tido um retorno tão bom quanto as outras. Eu tenho tido um retorno maior nas outras turmas, então peço que vocês estejam se dedicando um pouquinho mais nessas atividades, procurando tentar fazer. E eu vou estar tentando trazer esse formato de videoaula, né? Na hora da explicação, eu consigo encontrar até outras aulas no YouTube que atendam a vocês. Não tem necessidade de eu refazer um trabalho que já está feito. Mas tira dúvida, pergunta. Se tiver umas dúvidas muito frequentes, se sei lá, 5, 7 pessoas vierem com a mesma dúvida, eu posso estar gravando e fazendo um vídeo sobre essa dúvida em específico, tá bem? E tenta fazer as atividades, porque eu vou estar trazendo as atividades corrigidas para vocês, tá? Eu vou corrigir essas atividades e eu acho que é necessário estar dando esse tipo de retorno para vocês, não só ficar ali no texto, né? É complicado dar as respostas, explicar os porquês daquelas respostas quando você só tem o texto para poder servir como mediador disso. Então eu vou estar fazendo esses vídeos para estar ajudando vocês a entender o porquê das respostas, entender a matéria, tá bem? E esse vídeo eu estou gravando numa semana que vocês não tiveram atividades, onde a direção pediu que vocês dessem atenção nas atividades que já pendentes, né? Que vocês estão entregando pouco, tá? Então é porque perde um pouco o sentido estar entregando uma atividade depois que eu já até corrigi, né? Perde um pouco o fator de motivação inicial para a atividade, que é vocês tentarem sem ter nenhum tipo de gabarito ainda disponível, tá certo? Então procurem estar fazendo. Eu sempre linko um vídeo que é referente ao assunto, mas vocês não precisam estar se prendendo somente a esse vídeo. Você pode procurar no YouTube, pode procurar no Google sobre o assunto, põe o título lá, pesquisa outras fontes, caso a que eu passei não esteja atendendo a vocês, e pergunta na plataforma, que se muita gente perguntar a mesma coisa, eu faço um vídeo ao invés de só responder por texto, tá certo? Então vamos corrigir essa atividade e ver se esclarece um pouquinho as questões para vocês. Tá bom? Vamos lá. Quando a questão for um pouquinho maior, eu vou estar trazendo a imagem da questão e lendo. Desejo cercar uma mata, onde será criada uma área de preservação ambiental com forma triangular. Então essa aqui é a área de preservação ambiental. Para tanto, foi feito um mapa com as seguintes anotações. Então eles anotaram aqui que tem a hipotenusa mede 550 metros, que um dos catetos mede 440, mas está faltando a medida do outro cateto. Então provavelmente a gente vai ter que descobrir quanto que mede esse lado aqui. Sabendo que a cerca custará por metro R$ 32, quanto será o gasto para construí-la? Então a gente vai ter que achar a medida de todos os lados, está faltando esse para a gente descobrir, somar tudo para saber o total de cerca e multiplicar por 32. Vamos para a questão. Bom, então começando a questão 1, ele quer achar, isso aqui é um terreno que vai ser cercado, então ele quer saber quanto que ele vai gastar para cercar esse terreno inteiro, certo? Só que a gente não tem essa medida. Se a gente não tem essa medida, a gente chama ela de x e tenta descobrir. Então a gente vai descobrir qual é a medida desse lado aqui, tá certo? Isso aqui está tudo em metros, beleza? Então aqui também vai ser metros. Vamos descobrir essa medida. Achou a medida da cerca, cada metro custa 32, multiplica por 32 o total de metros. Como é um triângulo retângulo a gente vai usar o quê? Teorema de Pitágoras, certo? Você tem os três lados do triângulo, esses dois que formam o ângulo de 90 são os catetos, e o maior lado, que é o que está sempre de frente para o ângulo de 90, é a hipotenusa. Então você tem que a hipotenusa ao quadrado é igual a um dos catetos ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, certo? 440 ao quadrado é só fazer 440 vezes 440, 550 ao quadrado é só fazer 550 vezes 550. 550 vezes 550 vai dar 302.500. X ao quadrado mantém. 440 vezes 440 vai dar 193.600. Tá bem? Deixa o x sozinho,
para deixar o x sozinho, basta passar isso para cá, 302.500 menos, aqui ele está positivo, se ele está fazendo uma operação de mais de um lado, ele vai passar para o outro lado fazendo o contrário de somar, que é diminuir. 193.600 é igual a x ao quadrado. Geralmente, a gente costuma deixar o x do lado esquerdo, então só vou trocar. O x está do lado direito, eu vou escrever do lado esquerdo, geralmente a gente está acostumado a ver dessa forma, apesar de não fazer diferença nenhuma. E vou escrever isso aqui do lado direito. Eu só inverti porque é como geralmente a gente costuma estar resolvendo. Tá? Não muda em nada, mas como visualmente é o que a gente está acostumado, eu resolvi mudar de posição. Tá certo? Faz essa continha de menos, tá? Fazendo essa continha de menos, a gente vai encontrar 108.900. E aí você vai fazer raiz quadrada dos dois lados, né? Sempre quando eu tenho uma potência, quando você tem a potência de 2 e tira a raiz com índice 2, uma coisa é o contrário da outra. É como se eu somasse 2 e tirasse 2, não vai mudar em nada, eu vou ficar com... Se eu tivesse x mais 2 menos 2, fica só com x, não dá em nada. Se eu tivesse x vezes 2 e depois dividisse por 2, não vai dar em nada, fica só o x. Quando você faz uma coisa e faz o contrário dela logo em seguida, nada muda. Então, se eu coloco x ao quadrado e coloco a raiz com índice raiz quadrada também, o índice igual ao expoente, é como se nada acontecesse e eu fico só com x, tá certo? São operações inversas. Então, sempre quando você tiver um expoente, basta você colocar a raiz com o mesmo índice. Quando o índice é 2, não precisa aparecer nada aqui, mas eu estou colocando a raiz quadrada aqui. Se eu faço uma coisa de um lado, eu tenho que fazer exatamente a mesma coisa do outro lado. Então, se eu coloquei raiz quadrada desse lado, eu vou colocar a raiz quadrada do outro. Desse lado, a raiz quadrada com expoente some, né? Se anulam, porque são operações inversas. Você fez uma conta e fez exatamente o contrário dela, vai sobrar só o x, e aí a gente acha a raiz quadrada daquele número ali. Então vamos resolver isso aqui. Como é que a gente resolve isso? Quando é uma raiz de um número muito grande. Uma das opções que a gente tem, quando é um valor muito grande, a gente não faz ideia de qual é esse resultado, é fazer a decomposição. Tá certo? Então como é que a gente decompõe? Como é que a gente decompõe o número? Faz a divisão, decomposição em fatores primos, a gente tem que dividir por números primos. Quem são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13, por aí vai. São infinitos. Geralmente a gente só usa esses primeiros. Então, a gente vai começar sempre com o menor e vai dividindo. Quando não puder mais por 2, divide por 3. Quando não der mais para dividir por 3, divide por 5, até esse número chegar em 1. Então, começando por 2. Esse número dá para dividir por 2? Dá, porque é par. Sempre que o número for par, ele vai terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Quando o número inteiro termina com um desses algarismos, ele é par. Se ele é par, dá para dividir por 2. Tá bem? Então, enquanto esse resultado for par, a gente continua dividindo por 2 antes de ir para o próximo. Isso aqui dividido por 2 vai dar 5, 4, 4, 5, 0. Dividido por 2 ainda, porque ainda é par. 2, 7, 2, 2, 5. Não é mais par. Quando o número não é mais par, ele não dá para dividir por 2. Quer dizer que ele vai dar para dividir por 3? Não faço ideia. A gente tem que tentar fazer a divisão para conferir. Tá? Você faz a divisão por 3, vê se o número dá para dividir por 3 ou não. Se der, você coloca o 3 e põe o resultado. Se a divisão não for exata, você pula para o 5. Tá? Esse número vai dar para dividir por 3? 9, 7, 9. Dá, esse número vai dar para dividir por 3. Então, a gente realiza a divisão dele por 3 porque vai dar o resultado inteiro. Aqui vai ter que pegar o 27 por 3, vai dar 9. 2 não dá para dividir abaixo, vai dar 0. Vai ficar 22 dividido por 3 dá 7. Formou 15. Dividido por 3 dá 5. É só armar essa continha, tá? Eu estou fazendo de cabeça aqui, mas é só armar. Divide por 3. 27 por 3 dá 9. 9 vezes 3, 27. Sobra nada. Abaixo 2. Pegou 2. 2 dividido por 3. Que número que eu multiplico por 3 que não passa de 2? Se eu tentar
3 vezes 2, 6. Passou. Se eu tentar 3 vezes 1, 3. Só que a gente esquece que existe o 3 vezes 0. Então, quando o número for tão pequeno que nem o 3 vezes 1, só o 3 vezes 1 já passa, só o vezes 1 já é maior do que o valor lá, eu sou obrigado a pegar 3 vezes 0. Que aí vai tirar 0, continua sobrando 2, abaixo o outro 2. 22 dividido por 3 dá 7. É o que chega mais perto sem passar. 7 vezes 3, 21. Sobra 1. Baixou 5. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 3, 15. Sobrou nada. Encerrou. 9.075. Ainda dá para dividir por 3. Então a gente continua a divisão, né? Da divisão exata. Aqui vai dar 3, 0, 2, 5. Aqui, esse número, se você tentar fazer a divisão por 3, você vai verificar que não dá. Não dá uma divisão exata. Se não dá uma divisão exata, a gente parte para o próximo. Quem é o próximo? O 5. Para dividir por 5 é fácil. Você olha o final, se terminar em 0 ou 5, com certeza vai dar uma divisão exata. Como termina em 5, então dá para dividir, fazer uma divisão exata por 5. Aqui vai dar 6... 0, 5. Ainda termina em 0 e 5, continua dividindo por 5. Dividido por 5 vai dar 1, 2, 1. 121, eu já tenho decorado que é 11 vezes 11. Então, se eu dividir 121 por 11 dá 11. Se eu dividir 11 por 11 dá 1. O objetivo é você levar esse número até 1, tá bem? E aqui, fazendo só divisões por números primos. O 7 não dividia 121, por isso que a gente não usou. Não dava divisão exata. A gente pulou ele e foi para o próximo, que era o 11. 121 dividido por 11 deu a divisão exata de 11. 11 dividido por 11, 1. Tá bem? E aí, o que a gente vai fazer? Isso aqui é a decomposição desse número. Isso aqui é uma ferramenta que a gente usa para várias coisas. A gente usa para fazer MMC de dois números, MDC... Entre outras coisas, também podemos utilizar para extrair raiz, para encontrar divisores, quantidade de divisores, várias coisas que a gente pode fazer utilizando a decomposição de fatores primos. Uma delas é para tirar raiz. Quando a gente usa isso para tirar raiz, a gente vai juntar em pares, porque cada par que você tiver vai ficar elevado ao quadrado. Por quê? O que eu estou falando para vocês? Que se eu fizer 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 5, vezes 5, vezes 11, vezes 11, esse número vai dar exatamente o que eu tinha antes. Tá bem? Então, no lugar desse número, eu vou, ao invés de escrever o valor dele, eu vou escrever essa multiplicação. Só que eu vou de maneira bem selecionada, né? De maneira que essa multiplicação seja interessante, eu vou juntar onde o expoente fique 2. Por quê? Quando eu tenho a raiz com o mesmo índice que o expoente, não corta e o número fica sozinho? Então, esse 2 vai cortar e vai ficar sozinho. Esse 3 está ao quadrado vai cortar e vai ficar sozinho. Esse 5, esqueci, 5 ao quadrado, vai cortar e vai ficar sozinho. E esse 11 vai cortar e vai ficar sozinho. É como se cada par, porque aqui o índice é 2, né? Como o índice dessa raiz é 2, eu selecionei de 2 em 2. Porque aí a quantidade do índice é igual ao expoente e some. Vai cortar e vai sair da raiz. Então, se eu tenho uma raiz quadrada, o índice é 2. Eu vou juntar de quantos? De 2 em 2. Então, vai ficar um 2 do lado de fora, um 3, um 5 e um 11. Se o expoente fosse 3, eu teria que juntar de quanto? De 3 em 3. Se o índice aqui fosse 4, eu teria que juntar em quantos depois da decomposição? De 4 em 4. Se o índice fosse 5, ia ter que juntar de quantos? De 5 em 5. E por aí vai. Você sempre vai juntar uma quantidade idêntica ao índice, tá certo? Resolvendo essa conta, 2 vezes 3 vezes 5 vezes 11, aqui dá 10, aqui dá 22. Então vai dar 220, 220. Perdão. 2 vezes 3 vezes 5 vezes 11. Resolvendo essa conta aqui, vai dar quanto? 2 vezes 5, 10. 3 vezes 11, 33. Então, essa conta está dando 33 vezes 10,
330, tá bem? Resolveu o problema? Ainda não. A gente só achou esse lado aqui. Esse lado que era o nosso x, a gente descobriu que é 330. Qual é a pergunta? Ele quer saber quanto que ele vai gastar para fazer um cercado com essas dimensões. Então, para fazer um cercado com essas dimensões, eu vou precisar de 330 metros, mais 550 metros, mais 440 metros. Então, esse cercado vai ter 0, 9 mais 3, 12, 12 de novo com 1, 13. Vai ter 1.320 metros. Então, para fazer esse terreno, cercar ele inteiro, vai precisar de 1.320 metros. Como ele falou que para cada metro, para cada 1 metro vai ser gasto R$32, eu vou ter que pegar esse valor e multiplicar por 32, porque eu vou ter 32 para 1 metro. Como eu estou usando 1.320 metros, eu vou ter que fazer 1.320 vezes 32, tá bem? Só para terminar. Só fazer essa multiplicação que é bem simples. 0, 4, 6, 2. 3 vezes 0, 6, 9, 3 vezes 1, 3. Não esquece que quando você está multiplicando o número de duas casas, a primeira casa começa a colocar os resultados na primeira casa. A segunda casa começa a colocar os resultados a partir da segunda casa. Tá bem? Essa primeira casa fica vazia. Se tivesse um terceiro número, eu ia começar a colocar os resultados aqui na altura da terceira casa. Então aqui fica 0, 4, 12, vai 1, 12, vai 1. Então estão sendo gastos 0, 4, 12, 12, 1. Estão sendo gastos R$42.240. Tá certo? E 0 centavos. Bom, vamos lá. Aqui, algumas questões não vai ter cálculo de fato para se resolver. E quando essas questões não tiverem cálculo para se resolver, a gente vai estar fazendo de uma maneira direta do computador, tentando ler o enunciado, esclarecer o que seja da questão e aproveitar que está no computador, talvez procurar alguma coisa na internet, mostrar uma página, para trazer alguma informação sobre a questão para vocês, tá? Então, a questão número 2, ela diz isso aí. Os triângulos podem ser classificados com relação aos seus ângulos ou com relação aos seus lados. Dois triângulos colocados lado a lado possuem as seguintes características. O primeiro possui um ângulo de 90 graus e 1 minuto. Minuto, gente, é como se fosse 2,5, 2,1. É como se fosse a parte decimal de ângulo, tá? Por exemplo, se eu chego e falo, eu tenho 1,78 m, eu tenho 1,78 metros. Quantos metros inteiros eu tenho? 1. E quantos... E o que passa, esse 0,78, é o que não chegou a ser 1 metro completo, são 0,78. Então, esses 90 graus estão completos. Tá certo? Você tem um ângulo completo de 90 graus. E passou um pouquinho, mas foi tão pouquinho que só foi 0,1 do ângulo. E esse 0,1 do ângulo vira minuto. Tá certo? A gente vai botar 1 minuto. Na verdade não é 0,1 porque não são 100, né? Minuto a gente conta a cada 60. Se eu juntar 60 minutos, eu formaria um ângulo de 1 grau. Então aqui eu estou a 59 minutos de formar um ângulo de 91 graus. Tá? Então, se você dividir 1 grau em 60 partes iguais, cada partezinha daquela vai ter o tamanho de uma medida de um ângulo de 1 minuto. Tá bom? E o segundo possui 3 lados iguais. As classificações corretas para esses triângulos são... Então, são duas classificações diferentes. Uma é para ângulo, outra é para lado. Vamos ver se eu abrir uma página aqui que fala um pouco sobre isso. Aqui é a classificação quanto aos ângulos. Triângulo acutângulo possui todos os ângulos menores que 90. Se o cara tem 90 e mais um pouquinho, não importa se é 1 grau, ou se é 1 minuto, ou se é coisa menor ainda que 1 minuto.
Não importa se é uma medida extremamente pequena. Se os três são menores que 90, acutângulo. Se ele possui um ângulo exatamente igual a 90, que é esse cara aqui, ele vai ser chamado de triângulo retângulo. Esse é retângulo porque tem um ângulo exatamente igual a 90. Agora aqui, a gente tem um ângulo obtusângulo. Por quê? Se um dos seus ângulos internos com medida maior que 90 e menor que 180, ele é um ângulo obtuso. Então, como o cara tinha um ângulo maior que 90, era 90 graus em 1 minuto, mas é maior que 90. Então, esse ângulo que está na descrição da questão, ele é um ângulo obtuso. Tá certo? É um ângulo obtuso. Deixa eu estar trazendo. Além disso, ele também... Aqui estão as alternativas. Então, letra A, retângulo, letra B, retângulo, letra C, retângulo, letra D, obtusângulo, letra E, obtusângulo. Então, a gente está entre letra D e E, porque a gente já descobriu que era um obtusângulo porque tinha um ângulo obtuso. Só falta saber se é escaleno ou equilátero, certo? Então, vamos atrás da segunda informação da questão. A segunda informação da questão é que ele possui três lados iguais. Se um triângulo possui três lados iguais, tá para cima. Classificação dos triângulos quanto aos seus lados. O triângulo é equilátero quando ele possui todos os lados congruentes. O que é ter todos os lados congruentes? É ter todos os lados do triângulo possuindo a mesma medida. Ele fala que tem os três lados iguais, é exatamente essa situação aqui, onde você tem os três lados congruentes, tendo a mesma medida, e ele está chamando esse triângulo que tem as três medidas de lados iguais de um triângulo equilátero. Tá? Só lembrando, quando você tem dois lados congruentes, ou seja, dois lados iguais, é um triângulo isósceles, né? Seria mais ou menos com essa forma aqui. E o triângulo escaleno é o que tem os três lados diferentes, não tem nenhum dos lados iguais, aí é o triângulo escaleno. Então, para a nossa questão, voltando a ela, a gente já sabia que é um obtusângulo, agora além de obtusângulo a gente sabe que é um triângulo escaleno. Então a gente fica com a nossa letra E, tá bem? Bom, questão 3. Sobre as propriedades, características e resultados a respeito de triângulos, marque a alternativa correta. Então é só ler e tentar entender se isso aqui é verdadeiro ou falso. A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180? Sim, isso aqui é a nossa máxima dessa matéria, desse conteúdo. Que a soma dos ângulos de dentro de um triângulo é sempre igual a 180, né? Se for uma superfície plana, que é o que a gente estuda. A soma dos lados de um triângulo é sempre igual à sua área? Não, tem nada a ver isso aqui. Área é a parte de dentro da figura. Quando a gente soma os lados, a gente está falando de perímetro. Isso é para qualquer figura, pode ser triângulo ou não. Tá? Quando a gente soma os lados de uma figura, a gente está falando de perímetro. É uma medida linear. Você pega uma linha, contorna a figura e a gente estica e mede essa linha, que é a medida de todos os lados. Né? Ou você faz uma figura de palitinho, de diferentes tamanhos. E aí você pega a soma, põe esses palitos em linha reta e soma. Você está medindo os lados dessa figura. Agora, a área é o espaço de dentro da figura, é o espaço que ela ocupa. E quando a gente está falando de espaço, não é mais uma medida linear. Tá? Quando a gente fala de área, é outro tipo de medida, não é mais em linha reta, é uma medida de uma região. Então, aqui, vamos lá. A soma de dois lados de um triângulo é sempre menor do que o terceiro lado, que não foi somado? Na verdade, isso é falso. Tá? Por exemplo, como ele fala que é sempre, é bem simples de mostrar. Aqui, ó, vou do 0 ao 4, tem quantos centímetros aqui do 0 ao 4? 0 ao 4 tem 4 centímetros, certo? Agora aqui eu vou do 0 ao 1, então aqui tem... Deixa eu fazer para cima, vocês estão mais acostumados com a parte positiva. 0 a 1. Então,
teoricamente, isso aqui deveria medir quanto, de acordo com o que ele falou? Ele está falando que a soma de dois lados de um triângulo é sempre menor do que a do terceiro lado. Então, esse lado 4 mais esse lado 1 está dando 5. Ele está falando que essa soma deveria ser menor do que a do terceiro lado. Vamos botar esses valores para a gente ver se a gente consegue descobrir quanto é que mede cada valor. Nome, valor. 4. O valor desse carinha aqui é 4. A gente já sabia. No lugar do nome, eu quero que mostre o valor. 1. Essa medida aqui é 1. Já sabia também. Agora o valor dessa. 4,12. Então, serve como contra-exemplo, né? 4 mais 1 tem que estar dando 5. Ele está falando que essa soma é sempre menor do que do outro lado. Quanto está dando do outro lado? 4,12. Soma esses dois. 4 mais 4,12. 8,12. É menor do que 1? Não. Soma esses dois. 5,12. É menor do que 4? Não. E isso aí pode servir para qualquer triângulo que você fizer. Tá? Não importa o triângulo que você faça. Se você somar dois lados, nunca vai dar menor do que o terceiro. Tá certo? Isso nunca vai acontecer. Na verdade, não importa o quanto você mexa isso aqui. Isso que eles estão falando nunca vai acontecer. Então, letra D, gente. Os triângulos retângulos possuem um único ângulo raso. Ângulo raso, gente, é uma outra forma da gente chamar um ângulo de 180 graus, tá bem? Então, triângulo retângulo, eles possuem um ângulo de 90, não de 180. De 180 você não consegue nem formar um triângulo com um ângulo de 180, tá bem? Triângulos retângulos possuem um ângulo reto, tá? O ângulo de 90 graus do triângulo retângulo também pode ser chamado de ângulo reto, não raso, tá? O erro está aqui. Um triângulo que possui três lados iguais é chamado de isósceles. Acabamos de ver que triângulos isósceles têm dois lados iguais. O que tem três lados iguais é equilátero, tá certo? Podemos ir para a próxima questão. Vamos lá. Questão 4 é bem simples. Ele só quer saber qual é o valor do ângulo x nesse triângulo e ele não disse nada sobre ele, só deu esses números. A única coisa que a gente precisa saber aqui é aquela informação básica que de todo triângulo a soma dos ângulos internos é 180 graus. Então, o que quer dizer que a soma dos ângulos internos é 180 graus? Se eu somar todos os ângulos de dentro de um triângulo, tem que dar quanto? 180. Então, se eu somar esse cara com esse, 80 mais 70 mais x, essa soma tem que dar um total de 180. Ela tem que dar, porque isso é uma característica de triângulos quando a gente está falando de triângulos numa superfície plana, tá bem? Todo triângulo numa superfície plana, a soma dos ângulos vai dar 180 graus. Então, 80 mais 70, 150 graus. Quanto que eu somo a 150 para chegar a 180? Vai ser o valor do x. Vai ser 180 menos 150, que vai ser 30 graus. Tá bem? Essa é bem tranquila, só para a gente relembrar esse conceito aqui. Tá certo? Vamos lá, questão 5. Mesma coisa, ele pede só para a gente descobrir o valor de x nesse triângulo e ele não deu nenhuma informação sobre o triângulo, a não ser o que já está escrito, que são esses valores de ângulos. A princípio, a gente vai partir da mesma ideia da outra. Se é um triângulo, a soma de todos os ângulos de dentro, soma dos ângulos internos, tem que dar quanto? 180. Então, esse cara aqui que eu não conheço, posso chamar de qualquer letra, vou chamar de y, porque já tem um x ali fora. Somando todos os ângulos de dentro do triângulo, esse x está do lado de fora, é de dentro, soma dos ângulos internos, que é 60 mais 40 mais x, mais y, perdão. Essa soma tem que dar quanto? 180 graus. 40 mais 60 dá 100.
100 mais quanto que dá 180? Y é igual a 180 menos 100. Esse valor que somado a 100 que dá 180 é 80. Então, esse cara aqui mede 80 graus, tá bem? E aí você tem uma linha reta aqui. Você tem uma linha reta. E essa linha reta está fazendo 80 graus de um lado e x do outro. Se eu tenho uma linha reta e de um lado tem 80 e do outro tem x, se é uma linha reta, todo ângulo formado por uma linha reta é 180 graus, tá? Lembra? Volta completa é 360. Se a volta completa é 360, meia volta, que vai ser uma linha reta, vai formar quantos graus? 180. E metade disso, que é o nosso querido ângulo reto, vai se formar 90. Então, se eu tenho uma linha reta, eu estou com um ângulo de quantos graus? Deixa eu botar aqui. 180. Tá certo? Se a volta toda é 360, meia volta é metade, 180. Então, se isso aqui tem que ter 180 e aqui eu já tenho 80, quanto que tem que ter o x? Se os dois juntos estão formando 180. O x tem que ter 100 graus. Tá certo? Na verdade, de maneira mais resumida, se você conseguir lembrar que o ângulo externo ele vai ser a soma dos outros dois que não estão formando ele. Tá certo? Então, eu tenho esse ângulo externo aqui, os outros dois ângulos internos que não estão adjacentes a ele, esse cara aqui está colado com ele. 60 mais 40 dá quanto? 100, que é a nossa resposta. Tá certo? Então, se você lembrar dessa informação, que o ângulo externo de um triângulo, ele vai ter o valor da soma dos outros dois que não estão adjacentes a ele. Você já faz direto. Se não, você acha esse carinha, depois faz 180 menos ele e vai achar o x de novo. Certo? Tá? Sem problemas. Bom, questão 6 ele fala exatamente a mesma coisa, deu um triângulo, só pede para achar o valor de x, tá? Ele não deu nenhuma informação sobre o triângulo, a não ser o que já está ali. De novo, triângulo, deu o valor dos três ângulos de dentro, faz a soma, que essa soma tem que dar quanto? 180. Então, se eu somar 2x mais 20, que é esse ângulo aqui, mais 6x mais 60, que é esse ângulo aqui, mais 4x mais 40, que é esse ângulo aqui, eu vou estar somando todos os ângulos de dentro. E a soma dos ângulos internos tem que dar 180. Então, isso, mais isso, foi o que eu escrevi aqui, tem que dar igual 180. Junto o que é semelhante. O que é ser semelhante? É juntar os caras que têm elementos em comum. Esses aqui têm o x em comum. E esses aqui são números. Tá? Eu não vou juntar com 180 porque ele está do outro lado do sinal de igual. E se está do outro lado do sinal de igual, eles não estão fazendo conta ainda. Tá bem? Então junta 2x com 6x com 4x. Se eu tenho 2 com 6, eu tenho 8 desse objeto. 8 de um objeto mais 4, eu tenho 12 desse objeto. Esse objeto que eu estou juntando, eu tenho 2x com 6x, 8x. 8x com 4x, tenho 12x. 20 mais 60 mais 40, 120. Deixa o cara que está com a letra sozinho, tira esse cara daqui. Tirando esse cara daqui, vai sobrar 12x igual a 180. Certo? Tirou o 120 daqui, vai sobrar quem? 12x igual a 180. Toda vez que eu tiro algum elemento de um lugar, ele tem que aparecer do outro lado, fazendo exatamente o contrário. Se aqui ele estava somando, do outro lado ele vai ter que aparecer. Então, 12x é igual a 180 menos 120, resolve essa continha. 12x é igual a 60. Deixa a letra sozinha, tira o 12 daqui. Se eu tirar o 12, sobra x igual a 60. Então, x igual a 60. Toda vez que eu tiro alguma coisa do lugar, ela tem que aparecer do outro lado fazendo o contrário. 12x, todo número que acompanha uma letra, ela está multiplicando essa letra. Então, o contrário de multiplicar é dividir.
Então 60 dividido por 12. 60 dividido por 12, 5 graus. Tá bem? Então, se a questão pediu descubra o valor do x é 5. Resolvido. Se ele pedisse o valor dos ângulos, você tem que voltar aqui e fazer a conta. Esse ângulo é 6 vezes x mais 60. Se o x vale 5, então esse ângulo é 6 vezes 5 mais 60. Esse aqui é 2 vezes x, que eu descobri que vale 5. Então, se a questão pede o valor do ângulo, você tem que voltar em cada ângulo e colocar o valor que você descobriu para descobrir o valor de cada um dos 3 ângulos. Agora, como a questão só pediu descubra o valor de x é 5, acabou. Tá certo? Vamos lá, gente. Questão 7. Essa questão é um pouquinho mais elaborada e até teve aluna que veio perguntar lá pela própria plataforma como é que se resolvia isso, porque ela tinha achado uma resposta e não se encontrava nas alternativas. E de fato eu corrigi, conferi, e a questão 7 e 8 estava com problemas nas respostas, não estava condizendo com o gabarito. Então eu expliquei para ela que agora eu estou trazendo para todo mundo qual é o gabarito da questão 7 e 8, tá certo? Apesar de eu ter sinalizado lá na atividade que eu alterei a nota de todo mundo, mesmo que essa nota, gente, é mais para vocês terem um retorno sobre o que vocês acertaram e o que vocês erraram, tá? Mas aqui, a princípio, a ideia é a gente tá fazendo as atividades, tá bem? Não se preocupa com a nota que a plataforma te dá, porque ali essa nota é para vocês terem um retorno do que vocês acertaram e do que erraram. Se acertaram, se foram bem, se foram mal, se estão entendendo a matéria, se não estão, tá bom? Não se preocupe quanto à nota de fato da plataforma. Eu estou mais preocupado com se vocês estão entregando ou não as atividades. Isso é muito importante, tá bom? E se tiver dúvida, pergunta. Muito mais interessante o aluno que entrega uma atividade com bastante erro, mas está ali perguntando, tentando entender, do que o cara que entrega acertando quase tudo e não interage, não quer saber, sabe? Ou então acabei de postar a atividade, 1 minuto depois ele entrega a atividade respondida porque era só marcar múltipla escolha e ele não acertou nada. Ou mesmo que tenha acertado tudo, sabe? Eu sei que ele não fez com propriedade, eu sei que ele não está levando a sério aquilo, tá certo? Então, levem a sério, façam, se preocupem, porque isso aqui vai ajudar vocês no retorno, tá? Não vai ser em vão, vai ajudar no retorno. Quando a gente retornar, vai ser um ano corrido e quem está acompanhando vai sentir bem menos dificuldade, tá bem? Então façam direitinho, acompanhem, ajuda vocês. Não é trabalho de jogar em vão. Então vamos lá. Questão 7, mesma coisa, deu 3 ângulos, se deu 3 ângulos, a gente vai fazer o quê? Somar, e essa soma tem que dar 180. A única diferença é que aqui ele não pediu o valor do x, eu até escrevi qual era o enunciado. Determine o ângulo C. O ângulo C, como esse triângulo, ele nomeou os vértices, vértice A, vértice B e vértice C, o ângulo C é esse ângulo aqui. Então, quando ele pergunta, determine o ângulo C, ele quer saber o valor de 2x mais 10. Então, de qualquer jeito, a gente vai ter que descobrir o valor de x para colocar esse valor aqui, tá? Mas aí, a resposta dessa questão é o valor de x? Não, é o valor do ângulo C, é o que ele está pedindo, determine o ângulo C. Então, a gente tem que determinar esse valor aqui. Para descobrir esse valor, precisa descobrir o valor de x, mas a resposta vai ser esse valor. Então, vamos lá. X mais 40 menos x mais 2x mais 10. Essa soma é a soma dos 3 ângulos de dentro de um triângulo, então ela tem que dar igual a 180. Junto o que é semelhante, x com x, e junta número com número. Tá bem? Então, x menos x dá 0, né? Aqui é 1x menos 1x dá 0x. 0. Mais 2x, 2x. Perdão. 10 mais 40, 50. Mais 50. Tira esse 50 daqui. Tirando esse 50 daqui vai sobrar 2x igual a 180. 2x igual a 180. Tirou alguém de algum lugar? Ele tem que fazer o contrário do outro lado. Se aqui ele está somando 50, do outro lado tem que diminuir 50. 2x é igual a 130.
x igual a 130 dividido por 2, né? Tá multiplicando, tira esse cara daqui, sobra. Tira esse cara daqui, vai sobrar 2x igual a 130. E aí o 2 que estava aqui multiplicando vai aparecer fazendo o contrário, que é dividir. X é igual a 65 graus. Tá? Essa é a resposta? Não, porque ele quer saber o ângulo C. O ângulo C é 2 vezes o valor do x, acabamos de descobrir que é 65, mais 10. 2 vezes 65, 180 graus, mais 10, 140. Tá certo? Então a resposta dessa questão é 140, como eu avisei, não está entre as alternativas, mas não é um problema. Essa dúvida foi retirada lá na própria atividade, eu expliquei, tá bom? E aqui eu estou trazendo a solução dela completa, mas eu já tinha passado para vocês o resultado. Bom, última questão da nossa folhinha, da atividade 3. Nessa, ele dá uma informação adicional sobre o triângulo no enunciado, ele fala que é um triângulo isósceles, com um ângulo de 30 graus, tá bem? Conforme a figura abaixo. E ele pede para descobrir o valor de A. Como o triângulo é isósceles, não sei se vocês lembram, isósceles são os triângulos que têm dois lados iguais. Escaleno, triângulo escaleno, tem os três lados diferentes. Triângulo isósceles tem dois lados iguais. E triângulo equilátero tem os três lados com a mesma medida. Tá? São essas três categorias de triângulos conforme os seus lados. Então, se ele é isósceles, ele tem dois lados iguais. E lados iguais também geram ângulos de frente iguais. Ângulos que enxergam lados iguais no triângulo vão ter valores iguais também. Então, se esses dois lados são iguais, esses dois ângulos que estão de frente para esses lados também vão ser iguais. Não sei quanto que vale A, mas eu sei que é igual o valor. Então, se aqui for 30, aqui é 30. Se aqui for 50, aqui é 50. Se aqui for 60, aqui é 60. Não importa o valor. Se aqui é A, esse cara também vai ter que valer a mesma coisa que A. Então, se eu somar tudo, 30 mais A, essa soma tem que dar 180. Quando está na frente e não tem sinal é positivo, então quando tirar ele daqui, vai aparecer do outro lado, fazendo o contrário de mais, o contrário de somar, que é diminuir. Então eu vou ter 2A igual a 150 graus, passa esse 2 dividindo, 150 dividido por 2, esse A mede 75 graus. Tá bem? Letra D. Essa tinha a resposta certa. Era só a 7 que tinha erro. Tá bem? Então, aqui a gente encerra a nossa primeira videoaula com essa atividade 3. Espero que seja uma troca interessante para vocês. Dessa forma, apesar de não ser uma troca direta, não ser ao vivo, né? Nem presencial, nem ao vivo e tudo mais, não dá pra gente conversar diretamente, mas pelo menos tem uma troca mais prática, né? De você estar vendo a solução sendo resolvida passo a passo e possa estar esclarecendo para vocês qualquer dúvida que possa surgir. Tá bem? Espero que vocês gostem. Uma ótima semana para todos. Beijos.